Nós ficamos agora todos a pensar em que escala é que estamos, não é? Mas aquilo é meramente indicativo, não estamos, sei lá, aquele na 7ª classe, aquele na 6ª, não. Nós podemos ter características de uma, características de outra, portanto, aquilo não é rígido. Foi uma orientação que Allan Kardec deu. Esta senhora aqui, queria te colocar uma vez. Em que fases dessas coisas todas é que nós voltamos cá? Em todas. Por exemplo, eu estive a ver um filme que deu Atlas, que é o nosso lar, e foi um bocado de confusão. E assim com um bocado de medo de morrer. Não, aquilo em que fase é que nós voltamos cá? Nós voltamos cá em todas as fases até que tínhamos aprendido tudo o que temos a aprender na Terra, que é uma escola, e depois passamos para um planeta mais evoluído, que é para outra escola para aprender coisas novas. Fases, por exemplo, os que estão em primeiro lugar voltam, podem voltar. Ou só aqueles que precisam. Os espíritos puros não. Já leu o livro dos espíritos? Leia que vai valer a pena. Explica lá muito bem isso. Convém ler do princípio ao fim, porque aquilo tem sequência. No livro dos Espíritos não se pode abrir ao calhas, senão a parte anterior tem sequência. Mas a reencarnação aplica-se a todos os espíritos, exceto aos espíritos puros. Né? Os espíritos puros já não necessitam de reencarnar, porque têm outras atividades mais importantes. Assim, por exemplo, o Einstein já não precisa dar aulas à 4ª classe ou ao 4º ano de matemática, né? Tem outros trabalhos mais importantes, se calhar dá aulas a espíritos mais evoluídos. Né? Agora, os espíritos puros não precisam de reencarnar. Podem reencarnar eventualmente numa determinada missão, como aconteceu por causa de Jesus e de outros, né? Que trazem uma determinada tarefa, mas já estão num nível que já não necessitam de reencarnar. É como um aluno que terminou todos os seus estudos, já não necessita de fazer mais estudos nenhum, já fez estudos, né? Mas pode eventualmente querer voltar à escola para dar umas aulas. Este é o caso do Dr. André Luís, volta, depois à família, etc. E já está reencarnado. Já está reencarnado. Segundo dizem os espíritos. No filme dizia que não. Não, agora o filme é antiguinho. Ele foi estreia na televisão, não foi? Sim, mas já tem muitos anos. E isto que o Francisco referiu é muito importante. Porque nós caímos nos dois opostos. As pessoas dizem assim, eu não acredito em nada do que os espíritos dizem. E há outras que acreditam em tudo. E o que é que acontece? Depois há grupos de médiuns fascinados. E até centros espíritas fascinados. Porque acreditam em tudo o que os espíritos lhe dizem. Por exemplo, se ele for médium, se tiver aqui um espírito brincalhão que queira gozar com ele vai dizer assim, olha, esta senhora tem um carro verde, ele não o conhece de lado nenhum. O espírito percebeu-se que ela chegou que tinha um carro verde, e ele vai dizer assim, olha, a senhora tem um carro verde, não tem? E ela vai pensar assim, que grande médium este indivíduo é. Como é que sabe? Foi uma voz que eu ouvi aqui. O que é que acontece? Isso tem alguma importância? Contribui alguma coisa para a felicidade dele? Não, zero. No entanto, ele vai ficar a pensar, devo ter aqui um guia espetacular. E começa a cada vez dar mais abertura àquele espírito e ele começa a cada vez mais dominar o médium. O médium, quando dá por ela, está obsidiado e pensa que é um craque da cantareira. Não é? E depois não aceita a ajuda de ninguém. Mas isso acontece com qualquer faculdade. Não é? A faculdade de falar, assim como o sexto sentido, agora temos os outros 5 sentidos. Faculdade de falar, né? Nós podemos utilizá-la bem ou mal. A faculdade de ouvir, bem ou mal. A faculdade de ver, podemos utilizá-la bem ou mal, né? Há até uma história que conta que havia um centro espírita que só recebia espíritos superiores, né? Incorpora num determinado médium Paulo Tarso, dá lá uma mensagem, meus irmãos, era amor para trás e amor para a frente, mas não sei tanto, etc. Depois incorpora uma maneira de falar, fala através de outro médium, por exemplo, o João Batista.
São João Batista e tal, dá uma mensagem, sou João Batista e tal. E o pessoal todo ali a chorar, lá berrando de emoção, mas não sei quantos. Até que num outro médium também deseducado, né, manifesta-se a Mãe de Jesus. Eu sou Maria, a Mãe de Jesus, quero que vocês ouçam o que o meu filho diz, mas não sei quantos, etc. E estava lá uma pessoa que era mais ou menos assim como o Francisco, estudava, era o único que estudava, e deu um murro na mesa e disse assim: epá, bolas, também já chegam, estamos aqui a ser enganados, isto é tudo uma camada de aldrabões e espíritos. E há outro médium que incorpora e diz assim: ei, vê lá como é que falas com a minha mãe. Portanto, o espiritismo é uma coisa, né? É uma coisa séria, uma coisa pesquisável, né? O que os espíritas fazem com o espiritismo nem sempre é uma coisa boa, né? Agora, isso é problema de cada um. Portanto, por isso é que nós temos necessidade de estudar espiritismo. Não é para tirar cursos, para ser doutorados, não. Os cursos de espiritismo, ou os grupos de estudo de espiritismo são, tanto dá para um analfabeto como para um licenciado. Portanto, são coisas onde qualquer pessoa entende. Mas as leituras não são fáceis para qualquer pessoa. Depende. Há pessoas para quem são fáceis e há outros para quem não são, não é? Por exemplo, há pessoas que já leram dezenas de livros espíritas, mas não leram o que é o espiritismo, que é básico. Não, eu digo a linguagem dos livros. Sim. Não é muito acessível a qualquer pessoa. É. Agora, para aquelas a quem seja menos acessível, por isso nós temos os cursos básicos de espiritismo. Por exemplo, este ano vamos remodelar o nosso. Todos os anos procuramos remodelar. Para quê? Para que em grupo as pessoas se ajudem mutuamente e possam perceber, né? Para não ser para além da leitura que a pessoa faz em casa, depois há um estudo em grupo, né? Com uma apresentação, com discussões, com filmes, etc. Né? Temos um conjunto de grupos de estudo que vamos começar a partir de 26 de setembro, não só o curso básico de espiritismo, mas também depois o como dar passe, como doutrinar os espíritos, como fazer o atendimento e como falar em público. Esses 4, para além do curso básico, obviamente, mas esses 4 são abertos a qualquer pessoa, inclusive a trabalhadores de outros centros que queiram fazer, ou pessoas que não sejam espíritas, que queiram aprender. Portanto, as portas estão abertas, é uma questão de se inscrever. Há 2 ou 3 grupos que é obrigatório ter o primeiro curso básico, é óbvio que tem uma sequência, né? Mas, por exemplo, como falar em público já não é obrigatório ter o curso básico, porque isso serve para o centro espírita e serve também para a nossa vida lá fora, perdão. De maneira que é uma questão de, essencialmente, como disse o Francisco, de estudo. Só que as pessoas gostam de fantasias. Né? Gostam de fantasias, gostam de... não gostam de disciplina. Quando o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, daquele famoso médium, se apresentou a ele e propôs-lhe: olha, tu queres trabalhar comigo? Temos um trabalho em conjunto programado. E ele disse: mas quase todos já sabem essa história, mas tens de cumprir 3 requisitos. E qual é? O primeiro é disciplina, e o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. E o Chico Xavier, que era uma pessoa humilde e boa, ficou magoado, assim: caramba, este indivíduo é um espírito bom, um espírito superior, e está-me a dizer que eu que sou mal educado. Assim, não é essa a disciplina, é a disciplina interior. Há pessoas para verem um filme espírita, adormece. Ou pegam no livro dos espíritos para ler outro livro, qualquer coisa, passado 10 minutos, adormecem. Mas se for eu não vou dizer o nome, mas um determinado jornal que anda para aí, que tem crimes da primeira à última página, a gente devora aquilo tudo. Né? E sabe aquelas coisas, se forem romances, as pessoas adoram romances. Né? Então aqueles romances em que no fim ele casa com ela e tem 2 filhos e viveram felizes para sempre, é do melhor. Mas isso não é nada. Né? A literatura espírita atualmente é vastíssima e tem coisas muito boas que a maior parte das pessoas não conhece. Começar por Allan Kardec. Allan Kardec tem 20 livros. E estes 5 que ele referiu,
tem mais as obras póstumas 6, tem mais o que é o Espiritismo 7, tem mais a Viagem Espírita em 1862, 8, e depois mais 12 volumes da Revista Espírita. Depois do Allan Kardec temos os clássicos, Léon Denis, fabuloso, o filósofo francês, Camille Flammarion, né? Ernesto Bolzano e muitos mais, que nós até temos ali uma lista de sugestões, aqui neste primeiro placar, dos livros, por ordem que devem ler. E nós vamos encontrar dirigentes espíritas que nunca leram os clássicos do Espiritismo. Mas isto é tão antigo, é tão atual. É a base, é o suporte para entender a teoria. No entanto, as pessoas devoram qualquer livro que aparece aí na internet ou que aparece aí à venda só porque é de um médium conhecido, que vai à televisão. O que é difícil a leitura é muito no aspecto de palavras. Há palavras. Vamos ao dicionário. Talvez só por não serem traduções brasileiras ou assim que não... Às vezes é. Mas agora a Federação Espírita Portuguesa já está em tradução para o português. Tem livros em português. Se vocês forem à página, ao site da Federação Espírita Portuguesa, ou então temos aqui, estão aí à consignação, podem adquirir já feitos em Portugal. Lá aquele senhor de fundo queria levantou o braço. Se todos os espíritos são criação de Deus. Se todos, não percebi? Se nós somos criação de Deus, sim. O que é que determinou, a quando da nossa criação, que nos tivesse colocado em uma escala? Quer dizer, nós somos diferentes. O que é que determinou essa diferença? A quando da nossa criação? Se foi originado. É que não estamos todos no mesmo nível, não é? Não sei se aqui à frente ouviram a questão, é porque é que quando Deus nos criou, porque é que ficamos em escalas diferentes? Então, Deus quando cria os espíritos, cria-os simples e ignorantes, portanto estamos a zero. E depois, as nossas escolhas, aquilo que nós aprendemos, as nossas opções, é que vão fazendo com que nós vamos adquirindo conhecimento mais rápido ou um pouco mais devagar, e vão marcando essas diferenças, ou seja, cada um de nós vai tendo opções diferentes e isso depois vai-nos colocando numa situação diferente, mas de uma forma natural. Vamos buscar um exemplo mais terra a terra que não tenha nada a ver com isso. Imaginemos 20 ou 30 pessoas que tenham entrado ao mesmo tempo na primeira classe, na escola. Depois, há uns que têm notas mais altas, outros têm notas um bocadinho mais baixas. Uns que passam sempre os anos, e há alguns que até passam às vezes 2 ou 3 anos de uma vez porque são mesmo muito inteligentes, e outros que chumam 2 ou 3 anos. Ou seja, quando o primeiro acaba a faculdade, se calhar há outros que já desistiram, ou que estão parados mais atrás, ou outros que vão acabar a faculdade 3 ou 4 anos depois, já há muitas diferenças. Então é a mesma coisa connosco, ao longo destes milhões de anos, nós vamos fazendo opções, ou interessamos mais por algo que nos faz atrasar ou adiantar mais qualquer coisa, e vai naturalmente fazendo essas diferenças. Há uma coisa que ele referiu há bocado, que é aquilo da identidade das mensagens. A identidade das mensagens pouco importa. Os espíritos dizem isso no livro dos médiuns, mas nós somos tão bacocos que nós queremos logo ver quem é aquela mensagem. Pode aparecer a pior mensagem do mundo, mas se aparecer lá André Luiz e Manuel, o Emanuel já tinha reencarnado e continuava a dar mensagens lá no Brasil. Como é que é possível? Bem, há mais Emanuéis, né? Ou qualquer coisa. Isso faz lembrar uma situação, que uma altura não foi aqui, ainda não havia centros espíritas nas Caldas, eu colaborava numa outra cidade e na reunião mediúnica apareceu um espírito a dizer que, perguntou o doutrinador, eu estava ali ao lado e estava a ouvir a conversa entre ele e o espírito que estava a manifestar-se no médium. E então ele perguntou como é que o espírito chamava, ele disse que se chamava Jesus, e o doutrinador há que desancar no espírito que ele era um aldrabão, mas não sei quantos, e ele chamava-se mesmo Jesus, António de Jesus, não sei quantos, só que ele pensou logo que era o Jesus de Nazaré. E então
Os espíritos disseram a Allan Kardec que não interessa absolutamente nada o nome. Aliás, os espíritos superiores e aqueles que nós conhecemos como superiores, às vezes manifestam-se nos nossos centros e até nos sítios com os médiuns mais simples e põem um pseudónimo. Carlos, Manuel, e a gente nem sonha quem lá está. Né? Quando um espírito assinar com um nome pomposo é desconfiar. Né? E aí temos de ir ver se o conteúdo, temos de analisar a mensagem, né? Que é pronto, o que se aprende também no estudo da mediunidade. Né? Primeira coisa, a oportunidade. A mensagem é oportuna? Não, então não é de um bom espírito. Eles não perdem tempo. Né? A mensagem é necessária? É, ok, está bom. Não é necessária? Não. Então não deve ser de um bom espírito. Tem conteúdo? Tem, ótimo, vamos ver. Não tem, então lixo. Além do conteúdo, tem conteúdo doutrinário? Vamos ver se tem ou não. Né? Ok? Agora, o nome é o que menos importa. Né? Porque às vezes há médiuns que dizem assim, principalmente quando nós estamos a começar na psicografia, temos muitas dúvidas se é nosso, não é? O que importa? O que importa é o conteúdo. Há pessoas que dizem assim, eu escrevi isto, mas isto é meu. Caramba, deixem-se disso. Seja nosso ou seja intuído por um espírito, o que importa é o conteúdo. Se for uma coisa boa, né, a gente aplica, seja nosso ou seja intuído. Se não for boa, vai para o lixo. O importante é o espírito crítico. Os bons espíritos ficam muito felizes quando nós recusamos às vezes mensagens que são ótimas, que eles sabem que nós estamos a tatear e estamos a exercitar o espírito crítico. E sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos descobrir que aquilo afinal é verdade. Mas é preferível ser assim do que ser fanático, senão acontece como aquele grupo onde só apareciam os santinhos todos. Ok? Isso é importante. Portanto, temos aí muitos livros de médiuns, e são médiuns estrangeiros. Basta aparecer o nome daquele médium e é garantido que aquilo é bom. É bom às vezes para acender a lareira. Há dezenas, se não forem centenas de livros aí à venda que eu não os queria nem dados, porque só atrapalham e só confundem e vão alimentar o ego de quem os publica. O livro espírita tem que ter conteúdo, tem que se enquadrar dentro da doutrina, dentro da mensagem de Allan Kardec. Mas os novidadeiros dizem assim, o Allan Kardec está ultrapassado, foi em 1857. A mensagem de Jesus tem 2000 anos, não está ultrapassada, como é que a do Espiritismo tem 159 anos vai estar? Nós ainda não conseguimos entender bem o que é que Kardec transmite, né? E já temos a pretensão, pronto, vamos lendo romances, né? Cada um lê o que gosta. Mas o centro espírita é essencialmente isso, uma escola para aprendermos a pescar, não é para vir cá buscar o peixe. Né? Ainda hoje uma amiga me dizia assim, eu hoje vou ao centro ouvir a palestra porque estou com saudades. E ela dizia, a coisa mais importante do mundo, que é isso, felizmente eu hoje vou ao centro não é porque necessito, é porque eu quero. Antigamente ela vinha ao centro porque necessitava, né? Necessitava de ir ao passe, necessitava de ajuda espiritual, da equipe espiritual que nos ajuda aqui durante a palestra, etc. Mas hoje veio ao centro porque quis, de livre vontade, embora seja denunciada na mesma, mas já não vinha com interesse. Então o objetivo do espiritismo é mesmo esse, é libertar as pessoas das dependências dos outros. Numa reunião destas não podem estar espíritos maus também? Podem. E muitas vezes vêm connosco, nós trazemos essas companhias e os bons espíritos separam-nos, né, e põem-nos em determinadas zonas da sala, vibratoriamente isolados de nós, para não nos prejudicar, para que eles também ouçam. Depois no fim convidam-nos, querem ficar, querem, não querem, deixam-nos ir porque não forçam o livre-arbítrio. Mas o espírito mau não existe, em essência. O que existe é o espírito que tem a ausência do bem no coração. Ainda não descobriu como é bom ser bom. Tem lá aquele filme que toda a gente deve conhecer, que é O Exorcista. Eu não conheço. Não. Não, porque, desculpem lá, mas eu não vejo porcarias. Com o devido respeito para quem viu, né? São filmes de Hollywood. Né? E os filmes de Hollywood
deturbam a mensagem. São filmes perturbadores, não é? Mas há espíritos perturbadores. Sim, mas aquilo não acontece no centro espírita. Só vi uma vez um flash, sim, a apresentação de sinais, não quero. Tudo o que perturba a mente não me interessa. Numa reunião mediúnica não andam médiuns aos gritos, não andam médiuns pelo chão, não andam médiuns aos saltos, não andam mesas pelo lado. É uma reunião perfeitamente controlada. E nós fazemos isso só. Os exorcistas. Sim, mas no espiritismo não existe o exorcismo. O exorcismo é um contrassenso. Porque parte do pressuposto errado, parte do pressuposto que quem se manifesta é o demónio. O demónio não existe. O que é que acontece? Quem se manifesta é um espírito inferior, que depois goza com o padre, né? Porque o padre pensa que ele é o demónio e diz, vai terra de Satanás, e ele ri-se, etc., vai-se embora e depois volta. A não ser que o padre tenha ascendência moral sobre ele. A única coisa que faz os espíritos inferiores afastarem-se de nós é a ascendência moral. Se for um bom padre, um bom coração, né, daquelas mesmas séries, aí sim, ele tem esse poder. Né. Mas, no entanto, não é o diabo, são pessoas que se comunicam, não? São pessoas sofredoras, necessitadas. No centro espírita isso não acontece. Acontece uma reunião equilibrada, depois das pessoas terem estudado, terem feito o curso básico de espiritismo, terem aprendido o estudo da mediunidade, terem condições para estar numa reunião, então sim, aí pronto. Isso também é controlado pela equipa espiritual, é um grupo terreno, aí de 8, 10, 12 pessoas, quantas que forem, e é um grupo no mundo espiritual, e então pede-se ajuda por A, B ou C, e a equipe espiritual traz os irmãos necessitados que se manifestam, mas manifestam sobreiramente, né? Às vezes um bocadinho mais alto, mais baixo, mas não, pelo menos numa situação controlada. Então, Lucas, as pessoas depois de morrerem não ficam boas? Está a dizer que as pessoas se manifestam assim com esses barulhos e fazem essa coisa que manifestam. Aí dois erros. Primeiro, ninguém morre. E com orações não ficam boas, não? As orações pelos desencarnados, pelos amigos e familiares falecidos, são um grande alento. Um grande alento para eles. Ajudam, dão força. Né? Eles sentem que às vezes sentem que os seres amigos que ficaram na Terra estão a pensar neles, a pedir, como quando nós dizemos, força, vá, tem ânimo, né? Então eles sentem força nova. A oração tem um poder muito grande e nunca a devemos descurar, não só pelos espíritos sofredores no mundo espiritual, como pelos sofredores aqui no mundo terreno, pelos amigos, pelos inimigos, deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Agora, obviamente que quem muda das Caldas da Rainha para o Porto hoje à noite não deixa de ser a mesma pessoa. Não é? Eu, se agora largar as Caldas e esta noite mudar de armas e bagagens para o Porto, continua a ser o mesmo Lucas que sou agora. Portanto, se agora o meu corpo colapsar, não é? E eu sair do corpo, eu vou continuar no mundo espiritual como sou agora, com os defeitos e com as virtudes que tenho. Não é? E depois, no mundo espiritual, poderei também evoluir ou estagnar de acordo com a minha vontade. A maior parte das pessoas que se apresentam nas reuniões mediúnicas são pessoas que optaram por estagnar ou porque optaram por ficar com aquilo que ele dizia, pedir velinhas, pedir missas. Porquê? Sem qualquer tipo de crítica. Estamos a falar sério. Porque antes de morrer fizeram uma promessa. A Nossa Senhora, ou aqui e acolá, né? Quantas vezes isso acontece? Acontece todos os dias. As pessoas acreditam naquilo, vão para o céu, inferno ou purgatório. E se não cumprirem a promessa, vão ao inferno. Então, quando morrem, andam aflitas, atrás de ver se arranjam um médium na família, ou acolá, ou intuir as pessoas para irem aos médiuns comerciantes. Por favor, rezem-me 2 missas ou 3. Ou ponham uma velinha a Santo António que eu fiz a promessa. Depois disso acontecer, a pessoa fica descansada. Então isso é benéfico. Porquê? Porque ela acredita nisso. Não é que isso tenha valor algum. Agora,
Se a pessoa, nessa altura em que se manifestar no médium, for esclarecida, olha, não é necessário isso, tens aqui o teu guia espiritual que vai ajudar, etc., então isso não é necessário, entende? Portanto, são as nossas crenças. Por isso é importante estudar Espiritismo, para que amanhã, quando nós largarmos o corpo de carne, já vamos, não vamos melhor, porque o melhor é o que conta os sentimentos, mas já vamos com mais informação. Já não somos apanhados tão desprevenidos, mas também já temos mais responsabilidade, não é? A senhora... Mas há bocadinho estava a dizer, a oração é benéfica. Sim, sim. Não foi? Está provado cientificamente. Para quem desencarnou. Não, e uns pelos outros. Está provado cientificamente que a oração, pessoas que, por exemplo, o Dr. Dean Ornish, que é um cardiologista americano, que foi o cardiologista do Bill Clinton e de outras personalidades, ele fez estudos científicos, e há muitos outros, mas vamos só pegar nesse, pediu, portanto, durante vários anos fez várias pesquisas com grupos de doentes que eram operados ao coração por quem ninguém rezava, e grupos de doentes, e ele pedia a grupos de católicos, budistas, isto e aquilo, que rezassem para aquelas pessoas. Dava-lhes o nome e o endereço onde eles estavam na clínica. E aquelas pessoas recuperavam mais depressa do que os outros, porque ninguém rezava. Recuperavam. Sim. Mas não se entender porque... Alguém orava por eles, não é? Portanto, é o poder da Porque mente. a pessoa que estava a rezar acreditava naquilo que estava... Não. É a força da mente, não é? Alguém que está, sei lá, imaginem, eu sou convocado, por exemplo, para rezar por si. Eu não o conheço, sei que se chama Maria das Dores e que está alguns na Conchichina, não é? Eu faço aquilo durante vários dias, etc. E depois eles chegam à conclusão que a senhora naquela altura melhorou. E este senhor, ninguém rezou por ele, teve o mesmo problema cardíaco e melhorou mais lentamente. Então o Dean Ornish criou uma capela no seu hospital, uma capela multicultural, multirreligiosa, e ele prescreve aos seus doentes, quando são operados, para além da medicação, dos tratamentos, irem rezar de manhã, à tarde e à noite lá. E aqueles que usam a oração recuperam mais rapidamente, têm alta mais rapidamente, mais depressa do que os outros, demonstrando o poder da mente, né? E isso hoje já não é uma crença, são factos. Nós já fizemos aqui uma palestra sobre isso, provas científicas do poder da oração. Porque quando nós estamos a pedir por alguém, estamos a enviar ondas mentais para essa pessoa, né? Ondas boas, né? Desejo de bem. E isso afeta as células. Ainda não percebemos muito bem como, mas os efeitos conhecemos. Posso fazer uma pergunta, Lucas? Em relação ao que falou antes sobre as promessas das pessoas que desencarnam e que têm as promessas, que não cumpriram coisas que prometeram, portanto, nós tendo conhecimento disso, é importante para elas que se faça o que eles queriam fazer e que não fizeram. Ou que se cumpra as promessas que eles fizeram, é? Não. Fica ao critério do familiar. Se porventura um espírito perturbado, uma pessoa perturbada, se comunica através de um médium e pede missas, é aproveitar o momento para lhe dizer que não é preciso. Assim, olha, afinal não é preciso nada disso, tu que aprendeste estava errado, vamos fazer uma prece, né? Vamos pensar em Jesus, vamos pedir aos nossos anjos da guarda que aqui estão, fazer um passe, etc. E o espírito começa a perceber-se a presença dos bons espíritos que ali estão, que acabam por o levar, entende? O que eu falei foi antes de chegar a esse ponto. Antes de chegar a esse ponto a gente não sabe se o familiar fez promessas ou não, né? Mas quando se sabe? É irrelevante, porque a senhora, imagine que a senhora tem um familiar que morreu, fez uma promessa, a senhora sabia, foi cumprir, mas ele pode não saber que a senhora foi cumprir. Né? Quer dizer, não se resolve um erro com outro erro, né? Resolve-se um erro com esclarecimento. Portanto, nós fazermos ou não, para eles lá é irrelevante. Pode ser ou pode não ser. Consoante a forma como depois lá a visão que tem. Sim, é completamente irrelevante. O importante é o esclarecimento. E é isso que se faz nas reuniões mediúnicas.
é esclarecer os espíritos, nem os obrigamos a ir para aqui, nem para acolá, nem ralhamos com eles, nem se viola o livre-arbítrio, nem nada. Esclarece, dá-se a informação que o espírito precisa. E alguns aceitam seguir os guias da casa, mas há muitos que não aceitam e voltam passado um mês, voltam passado... Com a mesma coisa. Sim. Até que um dia, fartados... Não, é que ninguém... Era aquilo que ele dizia ao bocado, a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Quer dizer, às vezes há pessoas que dizem assim, o meu marido arranjou outra, eu queria que ele mudasse. Caramba, ele já arranjou outra à quinta ou sexta vez, né? Como é que vai mudar? Já está embranhado, né? Ou a minha mulher tem mau feitio, eu queria que ela melhorasse. Então, não há hipótese, já está com 60 anos com mau feitio, né? Já está embranhado. Quer dizer, nós queremos tudo de uma vez só, né? E esquecemos que a natureza é pródiga em exemplos, né? A laranjeira começa numa simples semente, vai desabrochando, né? Fica aquela árvore frágil, né? Depois dá a flor, depois dá o fruto, mas depois o fruto ainda tem de amadurecer, né? E nós queremos que o marido, a mulher ou os filhos mudem de repente, de um dia para o outro. E depois, como eles não mudam, porque na natureza ninguém dá saltos, e como aqui não se cobra dinheiro, depois vão aos médios comerciantes pagar 1000 euros, 500 euros, 600 euros. E já repararam quando vão aos médios comerciantes, há sempre um familiar que se manifesta? É uma coisa espantosa, não é? Eles devem ter lá um contacto privilegiado com o além. Porque aqui no centro espírita os familiares não se manifestam, a não ser quando querem. A grande maioria, muitas vezes manifestam-se espíritos, nós nem conhecemos, eles dão os nomes, etc. Nós tomamos nota para no caso aparecer aí alguém. Mas às vezes manifestam-se os familiares espontaneamente. Às vezes, quando eles querem e podem, os bons espíritos dão informações familiares. Mas não é essa a função da comunicação mediúnica. É esclarecer e consolar. Mas nós vamos a um centro, vamos a um médium comerciante, olha, eu quero falar com o meu avô. Eu garanto-vos que o meu avô vai aparecer. Porque enquanto eu estou ali, né, estou a pensar no meu avô, imaginemos que ele chamava-se António, né? Lá se manifesta alguém através de um médium comerciante a fingir que é o meu avô António, que entretanto ele já viu, o meu avô não se chamava António, ele já viu a imagem mental que eu queria ver. Eu disse, pá, que médio espetacular. Desembucha aí, mais 100 euros, mais 500, mais 1000, não é? Pronto, as pessoas gostam disso. Se nós cobrássemos e tivéssemos aí um médium a fingir que incorpora, ou qualquer coisa, ou a incorporar mesmo, tínhamos bicho até o Alecrec, não é? Mas isso dá trabalho, estudar dá trabalho. E então, pronto. Não sei o que diga. Posso só dizer uma coisita rápida? Podes? Ali aquele senhor há bocado disse uma coisa importante, que era que depois de desencarnar, depois de morrer, se a pessoa não ficou boa. Nós, de facto, muitas vezes temos essa ideia que depois de morrer ficamos todos bonzinhos, não é? Mas não é assim, ou seja, quando nós passamos para o lado da vida, continuamos a ser a mesma pessoa, com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos e continuamos a evoluir ou não, ou a estagnar consoante a nossa vontade. Ou seja, não é pelo facto de passarmos para o lado da vida que ficamos a saber tudo e que ficamos bonzinhos. Não, somos exatamente a mesma pessoa. E quando retornamos, podemos trazer os mesmos defeitos? Ou outros. Claro, não é? Nós vamos para o mundo espiritual e depois os bons espíritos dizem assim, olha, queres ajuda? Pá, não me chateiem. Há espíritos que se manifestam e dizem assim, pá, isto é tudo uma treta. Deus não existe, eu estou aqui há mais de 100 anos e nunca ouvi Deus. Pá, não é? Estão fechados naquela onda mental, não é? Então, é óbvio que nunca viram Deus. Mas nunca viram Jesus. Dizem, Jesus não existe, eu já estou cá há muito tempo e nunca vi Jesus. Eles sabem que já largaram o corpo de carne, sabem da sua condição, não é? E então, isto a propósito de quê? Perdi-me agora. De voltar com os mesmos defeitos. Esses indivíduos são esclarecidos, sabem que têm a hipótese de mudar de vida, etc. Mas muitos não querem. Vai chegar a uma altura que reencarnam à força. Não é? É óbvio que vão reencarnar como? Com as qualidades e os defeitos que tiverem.
À força Se é- porquê? À força porquê? À força, porque é uma lei da evolução, é inevitável. É sempre voltar a reencarnar. A lei da evolução é inevitável. Nós podemos adiar a nossa reencarnação, mas não é para sempre. Senão Até chegar ao. não chegamos ao estado de espírito. Não é? Não é? Reencarnar naquela posição. Até chegar ao estado de espírito puro. Não é? E já agora aproveito a falar em Deus e eu tenho que fazer esta pergunta. Para o Sr. Lucas, Para o que é Lucas. Deus? O que é Deus? Não Quem sei. é Deus? Ou, O quem não. pronto, No é livro dos isso. Espíritos Eu também pergunta. Não perguntei quem é. É, mas Senão, não- o que é para si? Para mim é o que está no livro dos Espíritos, que é a resposta mais lógica que eu já encontrei até hoje. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isto é, há de ser uma inteligente. Como é que nós conhecemos Deus? Explicar-nos a nós o que é Deus é a mesma coisa que explicar a um bebê de 2 anos a mecânica de um carro, de um motor. É impossível. Não é? Nós somos muito pequeninos. O que é Deus? É aquele Vamos conjunto de vamos eu comecei pegar- a ler o livro do Espírito. Vamos, E deixe-me só explicar uma coisa. Vamos pegar numa lei da física. Há uma lei da física que diz que todo o efeito tem uma causa, não é? Portanto, se eu deixar cair isto, é um efeito. A caneta caiu. Porquê? Porque eu larguei e porque tem a força da gravidade que atrai para o centro da Terra, não é? Pronto. Então, por analogia lógica, todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Certo? Computador é um efeito inteligente. Ninguém vai dizer que foi uma pedra ou que foi um gato que construiu o computador. Nós sabemos que o artista que fez este computador deve perceber de informática, de hardware, de software, etc. Não é? Quem fez estas cortinas não foi o acaso. Não foi um gato siamês, não. Portanto, foi alguém que sabia cozer, que sabia pôr estas coisinhas bonitas, né? De antes houve alguém que tratou bem o pano, é de por aí fora. Então, nós olhamos para o universo, que ainda não conhecemos, mas da parte pequenina do universo que nós conhecemos, nós vemos efeitos que inteligentíssimos. Né? Logo, a causa que criou este universo, os físicos dizem que terá havido um Big Bang, né? O grande Big Bang. Tudo bem, quem criou o Big Bang? Né? E depois quem criou o Big Bang? E por aí fora. Então, só podemos analisar Deus filosoficamente. A nossa inteligência atualmente não nos permite chegar lá. Deus revela-se pelos seus efeitos. Né? Quando vemos uma papoila silvestre, quando vemos um animal, quando vemos um simples verme que tem uma função muito importante na cadeia alimentar e na natureza, que nós pensamos que é um verme, né? E nós comportamos pior do que eles. Quando vemos as maravilhas da natureza em tudo, né? Este planeta está a rodar a 1600 km/h, né? E está a rolar à volta do Sol a 107.000 km/h. E a nossa galáxia está a rodar à volta de outras galáxias a velocidades estonteantes, com leis de atração e repulsão, com campos gravitacionais, campos eletromagnéticos perfeitíssimos, que não permitem que nada saia da órbita. Se a nossa Lua tivesse um bocadinho, uns quilómetros mais perto ou mais longe, era um caos aqui com os nossos mares. Está tudo perfeito, está tudo certinho. Isto é obra do acaso, não é? Obviamente que a lógica diz-nos que não. O acaso não existe. Isto, até os cientistas ateus sabem isso. O acaso não existe. Tudo tem uma causa. Agora, o que é Deus? Inteligência suprema. Uma inteligência, não é um homem. Não é um homem. Nós não vemos o homem, aquele velhotinho de barbas, não. Inteligência suprema causa primeiro todas as coisas. Como é que vamos conhecer Deus? À medida que formos evoluindo. Se nós pegarmos aqui, vemos esta sala. Se pegarmos numa avioneta, descolarmos ali, vemos a cidade das Caldas. Mas se apanharmos um avião a 37.000 pés, já vemos a curvatura da Terra. Né? Se formos para a Estação Espacial Internacional, né? Vemos aquela bola branca, aquela bola azul que o Francisco mostrou.
É que também o espírito, à medida que ele for subindo na escala hierárquica, ele vai vendo mais longe, para aquém e para além. E vai tendo capacidade de prever coisas que nós estamos cá em baixo e não conseguimos ver. Então o nosso trabalho agora é evoluir intelectual e moralmente para subirmos essa escada da evolução, para que amanhã possamos entender melhor o que é Deus. Não é fácil. É, mas é fácil. Não é, não. É. Não é tão profundo, não é? E a palavra criou faz-me um bocado de confusão, porque eu, como há bocadinho disse, não há um homem, não é? E quando se fala em criar, parece que chega ali, olha, tu vais ser um espírito mau ou vais ser Não. ou vais voltar... Eu faço-lhe um desafio, para terminarmos a nossa palestra. Um desafio à senhora e a qualquer pessoa aqui presente e ausente. Inscreva-se para o curso básico de Espiritismo. É gratuito, portanto não presta. A gente desenrasca. Começa no dia 26 de setembro, é só dar o nome, é gratuito, não é preciso saber ler nem escrever, pode ser analfabeto ou doutorado, portanto, e é um espaço de convívio muito importante. Não é? Porque o meu marido há bocadinho disse-me assim, queres escrever? E agora já me está quase... Não, mas isso fica ao critério da senhora, já fica obviamente. Mas vai ver. Gostava de perceber. Sim. E se fizer o curso básico de Espiritismo, vai perceber. Repare, atenção que estes grupos de estudo não é para que as pessoas se tornem espíritas. Não é para isso. Não é para convencer ninguém. Vocês não pagam a entrada nem a saída. Nós não temos interesse em que se tornem espíritas. Para quê? Para arranjar adeptos. Para quê? Não temos interesse nisso. Só para tentar perceber entender, exatamente. O universo e tudo. O Espiritismo tem mesmo essa função, é dar informação às pessoas, pois as pessoas que quiserem continuam ateias, continuam católicas, budistas, protestantes, o que quiserem, exatamente, é dar informação para que cada um use essa informação, sabe para quê? Para ser mais feliz enquanto cá anda. É o que nós todos desejamos, não é? E então... Isso é outro assunto. É. Complicado também. Claro. Quem é que acha que eu tenho pouco cabelo? Mas é. Sim, senhora. Muito bem.